Boa noite a todos. Estão me escutando? Deixa eu ver aqui nos comentários. Boa noite a todos. É com grande alegria e entusiasmo que nós vamos dar início ao nosso encontro Brincando em Casa, Encontro de Gerações, com a Lucilene e o Adelcim, que são educadores brincantes da Casa das Cinco Pedrinhas. E antes da gente começar, eu vou, aproveitando que as pessoas estão chegando, eu vou fazer uma pequena fala de abertura para falar um pouco da nossa intenção em promover esse encontro. Meu nome é Cláudia, eu faço parte da equipe do programa Primeira Infância em Foco, que é uma iniciativa da Fundação FEAC que investe esforços para promover o pleno desenvolvimento da primeira infância, de modo a assegurar que todas as crianças tenham um pleno desenvolvimento saudável. E para garantir esse desenvolvimento, nós defendemos que são necessários estabelecer vínculos saudáveis, proteção e estímulos qualificados. E esses três ingredientes, eles são oportunizados quando a criança brinca. E é justamente por isso que hoje, em parceria com o Instituto Arco, da qual eu já agradeço, nós vamos promover esse bate-papo que nos permite encontrar possibilidades do brincar nesse contexto de isolamento social que estamos presenciando. Eu acho que vale a pena comentar que a Semana Mundial do Brincar, que ela acabou de acontecer, foi semana passada, ela ocorreu do dia 23 a 31 de maio, ela trata-se de um movimento de mobilização em torno do direito de brincar. E eu acompanhei as redes sociais e realmente foi inspirador ver a mobilização de instituições, universidades, grupos de estudo, mas principalmente das instituições de educação infantil em torno dessa temática. Mas por que é tão importante a gente colocar o brincar em evidência? Por que ainda é tão importante? Embora a gente tenha estudos acadêmicos que demonstrem os benefícios do brincar para o desenvolvimento da criança, e embora reconheça-se que o brincar é uma forma de comunicação onde a criança manifesta interesses, desejos, seus desgostos, suas preferências e tantas outras coisas, o brincar é algo cultural, que precisa ser cultuado e garantido, principalmente por nós adultos. E como a gente vai cultuar esse brincar? Como que nós vamos assegurar que ele aconteça? De forma bem simples, gente, eu afirmo que os adultos precisam garantir tempo, espaço e condições para que ele aconteça. E quando eu falo em condições, eu não estou me referindo aos brinquedos industrializados. Eu estou me referindo às interações que ali são permitidas, elas são promovidas. Eu me refiro às experiências que essas crianças vão vivenciar. E eu convido os adultos para que eles observem atentamente o que acontece quando a gente permite esse brincar. É interessante a gente descobrir que as crianças, elas têm o potencial de ser verdadeiros cientistas. Bom, mas agora, para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu vou passar a bola para a Lucilene e o Adelcim e já vou agradecê-los por eles estarem aqui com a gente, aceitarem nosso convite. Muito bom, viu, gente, ter vocês aqui com a gente. Muito bom mesmo. Bom, agora é com vocês. Primeiro, a gente agradece o convite, Adelcim, da Fundação FEAC, junto com a Arcor aí. E nós dois somos parceiros há muitos anos, então a gente vem junto com Lídia Ortélio, que é a nossa grande mestra, a gente vem nas últimas décadas, aí a Adelcim uma década quase a mais do que eu, mas a gente vem refletindo, e brincando. A gente brinca mais do que reflete, Adelcim? Certamente. Então é um prazer muito grande a gente poder estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência que a gente vem fazendo, e que tem muita relação com a prática, com a vivência diária, com muitas crianças, e essa experiência que a gente tem com o povo brasileiro, Então, para a gente é muito prazeroso poder compartilhar isso. A gente tem feito isso
presencialmente, né? Que é brincando mão na mão, mas agora, nesse momento, a gente está experimentando também fazer isso virtualmente, e eu acho que tem sido também importante e significativo, né? E quer falar, Delcinho? Posso continuar? Quer falar um pouquinho primeiro? Só dar boa noite, falar também que é uma alegria estar aqui, junto com Lucilene e com outros parceiros, né, que a gente já tem há um tempo, como o Instituto Arco, e a gente tem essa chance agora, já que não pode brincar mão na mão, da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre a nossa experiência, que sempre foi de muita alegria. A Lucilene, com o seu trabalho diversificado, com muitas oficinas que ela faz, né, por todo o Brasil, mas também com um trabalho continuado com um grupo de uma comunidade, crianças e jovens e adultos, numa comunidade que ela acompanha há quase 20 anos. E eu, um trabalho mais cigano, de estar inaugurando espaços de brincar em vários lugares de Minas Gerais e do Brasil. Então, a gente soma a nossa experiência, a gente troca a nossa experiência, e hoje a gente está aqui para partilhar um pouquinho com vocês. Então, eu vou começar pegando o gancho na fala da Cláudia, quando a Cláudia, né, a gente está aqui principalmente porque é essa Semana Mundial do Brincar, né? E a Cláudia trouxe isso e traz essa reflexão. Por que é tão importante brincar, né? E aí eu complemento com uma reflexão que é por que a gente precisou inaugurar no mundo um Dia Mundial do Brincar. O que está acontecendo, né, no mundo que a gente inaugura um Dia Mundial do Brincar, que foi dia 28, e aqui no Brasil a gente estendeu para a Semana Mundial do Brincar. Tem uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né, que esse movimento que é a globalização, né? Quer dizer, de certa forma, o mundo está se encontrando. A gente está vendo, nesse momento e há muito tempo, a gente está vendo o mundo se encontrar, né? Através dessas ferramentas tecnológicas todas. O que tem de muito positivo, né? Eu tenho tido experiências incríveis a partir dessa conexão com o mundo, mas, ao mesmo tempo, essa globalização tem também trazido muitos questionamentos para a gente com relação à perda de identidade, à pasteurização de muitas manifestações. Quer dizer, a gente está aos pouquinhos também questionando, refletindo sobre o lado bom e o lado ruim da globalização. E um fenômeno que a globalização está trazendo é exatamente esse boom do patrimônio. A gente tem assistido o mundo inteiro bastante preocupado com os nossos patrimônios, sejam eles materiais e imateriais. As próprias ações da ONU, né, no que tange a valorização essas listas de patrimônio, e a gente tem assistido várias manifestações se tornando patrimônio material ou imaterial da humanidade. Eu enxergo que a Semana Mundial do Brincar e muitos gestos que estão acontecendo em favor da infância e da cultura da infância, para mim, tem diálogo com isso, né? Esse boom do patrimônio que tem a ver com o mundo inteiro refletindo, vendo o risco que a gente tem corrido, o medo de perder, né? Então, vamos cuidar porque a gente está perdendo. Isso é um sentimento da humanidade inteira. Tem um autor inglês que chama Rodney Harrison, que tem refletido bastante sobre isso, trazendo à tona essa reflexão de que não é modismo, não é simplesmente modismo, é uma preocupação da humanidade, né? No que tange ao patrimônio. E a cultura da infância também está sendo vista dessa forma. Então, por isso, tem esse movimento de preocupação de que a gente precisa brincar. E, junto com essa preocupação de que a criança precisa brincar, vem a preocupação também com a manutenção desse repertório. Então, acho que é um pouquinho que acho que é importante a gente trazer, né? Isso mesmo. Desde que o mundo é mundo,
que o ser humano ainda novo, o ser humano ainda criança, cumpre determinados movimentos, determinados gestos, e vai construindo uma cultura da infância. E essa cultura, todo mundo já sabe, talvez alguém ainda não saiba, é algo que é universal e atemporal. Desde sempre e para sempre, os meninos e as meninas brincam das mesmas coisas. É claro que vai se adaptando ao tempo, né, a cultura do tempo, a cultura do lugar, mas os gestos, os impulsos que vêm de dentro do ser humano menino continuam sendo o mesmo. Mas aí o que está acontecendo nesse tempo moderno é que os territórios, os espaços e o tempo de brincar têm sido muito transformados. E agora a gente está vivendo um momento de muita exceção, que é esse tempo do distanciamento social, onde a gente está tendo que repensar mesmo essa questão do espaço. Então, a gente já vinha sentindo, a gente que trabalha com as crianças, que os territórios de brincar, que os espaços para brincar, vinham sendo muito reduzidos. E com isso a gente observa, a gente que já acompanha a cultura da infância de muitos anos, uma diminuição da variedade, da riqueza do repertório, né, Lu? É. E agora com essa questão, aí vem o ruim que acaba sendo bom. Então chega agora esse momento de isolamento social e a gente começa a perceber algo muito interessante acontecendo. Os pais estão prestando mais atenção nos filhos. E aí começam a perceber que há um repertório pequeno, menor, de brinquedos, de brincadeiras, de atividades naturais, espontâneas de seus próprios filhos. E começam a trazer mensagens, sinais da sua própria infância para partilhar com seus meninos e suas meninas. E aí a gente começa a ver uma riqueza guardada, começando a aflorar, e a gente vê isso com muito bons olhos. Você vê isso por aí, Lu? Eu vejo. Eu estou assistindo... na verdade, eu como... né, que estou o tempo todo com criança, né, 24 horas, eu tenho recebido de muitos pais. Lu, você não manda uma brincadeira, né, assim assado, para tal né, espaço assim assado? Quer dizer, tem eu estou assistindo os pais com uma necessidade também de retomar esse repertório, né? E tenho ouvido depoimentos, né, de pais dizendo mesmo que o prazer que tem sentido de poder de brincar com... Nessa semana, por exemplo, eu recebi um videozinho de uma avó brincando com os netos. E aí eu mandei um elogio e ela disse, adorei brincar, né, brincar com os netos. Né? Criança também que pedindo para ampliar repertório. Lu, você tem mais uma diferente de corda? Você tem mais uma diferente de mão? Né? Então, eu vejo que tem aí está acontecendo uma coisa... Eu acho que esse isolamento social está trazendo muitas possibilidades de convívio, né? Quer dizer, ampliação do convívio, que a gente já convivia, mas a gente está convivendo muito mais, né? E automaticamente da gente também conseguir refletir sobre muitas coisas, né? A gente com as crianças com os pais, as famílias, a escola. Então, são muitas possibilidades de reflexão, né? Que a gente tem que tomar como muito positivas, né? A gente tem que olhar para isso tudo como possibilidade de refletir e talvez de fazer algumas mudanças, né? No nosso convívio e na nossa prática com as crianças. Eu acho que agora, Lu, todo mundo está sentindo a falta que o espaço faz, principalmente as pessoas que estão nas pequenas moradias da periferia, ou então nos apartamentos do centro da cidade. Todo mundo está sentindo falta do espaço e da importância que a natureza tem na vida do ser humano, menino, jovem, adulto. Então, eu acho que tudo isso está servindo de elemento para a gente pensar um mundo novo que vai ser mais adequado para receber o ser humano novo, para receber as crianças, para que a gente possa cumprir o nosso movimento natural de evolução, que o brincar nada mais é do que o cumprimento desse movimento, que é o nosso movimento espontâneo do ser humano,
que precisa ir adiante. Eu tenho observado aqui na minha redondeza bons sinais. As casas aqui, eu moro no interior, as casas ainda têm quintal. Então, por cima, eu tenho uma elevação aqui na minha casa, por acaso é uma casa de árvore, na árvore, de onde eu consigo observar quintais e a rua. E tenho observado muitos pais, eu moro aqui já há 5 anos, que eu nunca tinha visto esses pais brincando com seus filhos, eu estou vendo pela primeira vez, usando os quintais, usando os jardins, e mesmo a rua, nos horários sem movimento. Então, tem coisa nova acontecendo, né? Tudo são as famosas linhas tortas que a gente nunca consegue entender. Dizem que Deus escreve por linhas tortas, a gente começa a ver que as linhas tortas também estão certas. Exato. Hoje a gente teve uma reunião aqui da equipe da Casa Redonda, que é uma escola de educação infantil onde eu trabalho, e aí a gente conversou um pouquinho, né, de como é que a gente está nesse momento, né, da quarentena. E aí eu me coloquei assim, eu moro num lugar de natureza, né? Então eu me coloquei o quanto que tem, que eu não tenho sentido tanto, né? E aí as pessoas que moram, né, em apartamentos, em casas menores, elas verbalizam o quanto que tem sido muito mais difícil, né, passar por esse momento de isolamento social. E aí eu me remeto também, como a Delcin trouxe, assim, eu como adulta, né, como que é mais leve para mim, e eu imagino tanto que também para as crianças, né, como é. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma professora comentou assim, de um depoimento de uma mãe que tem uma parte do armário de dentro de casa que ela fez uma casinha ali dentro. E essa casinha dentro do armário, ela permanece. Todos os dias é o lugar que eu estou visitando. Quer dizer, o espaço ele é importante, mas se não tiver o espaço, vai acontecer da mesma forma. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Que nesse momento, qual que é a postura que a gente tem que ter de adulto? É de permitir que, se eu não tenho esse espaço externo, que esse espaço externo ele possa ser transformado, né? E sem a preocupação se sujou, se empurrou, né? Como é que a gente pode adaptar para esse momento interno, né? Porque quando a gente olha para o repertório das brincadeiras, você tem brincadeira de dentro e de fora, de frio e de calor, né? Então, isso tudo é uma adaptação do ser humano, é uma adaptação das crianças para a necessidade que ela tem de brincar, né? Então, para mim, nesse momento de isolamento, e que a casa é o lugar, a gente também olhar como é que a gente pode deixar que essa casa se adapte, né, Delcin? No sentido Sim. de que seja realmente o lugar para poder também brincar. Eu queria que cada pai, cada educador aqui nessa roda, lembrasse de quando foi a última vez que entrou debaixo da cama, entrou dentro de um guarda-roupa, debaixo da mesa. Todos nós já fizemos isso, e muitas vezes. E os meninos adoram, as meninas adoram fazer isso. E se a gente vai com eles, aí fica mais poderosa essa experiência. Cabanas de cobertor, de lençol, brincadeiras no banho, no chuveiro, bolinha de sabão debaixo do braço. Tudo. A casa pode ser um grande lugar de brincar. Dobraduras, brincadeiras de sombra. É uma infinidade de possibilidades que a gente... E até brincar de abraçar, de rolar abraçadinho, quem tem menino pequeno, carregar na cacunda, botar no colo e brincar das muitas brincadeirinhas que tem. Na tradição tem várias, né, Lu? Serra-serra e vamos lá. Isso, os brincos, né? As brincadeiras de colo. Isso. E também a escuta, né? Porque, assim, eu acho que a gente às vezes fica muito preocupado em brincar junto, e brincar junto, às vezes, significa eu propor alguma coisa, né? E, às vezes, brincar junto é eu entrar na brincadeira, ou eu
simplesmente deixá-la acontecer. Ou eu prestar atenção e a partir do que a criança traz naquela brincadeira, eu também construir outra coisa, construir uma história, né? Então, às vezes, esse brincar junto também simplesmente ser um espectador que respeita. Maravilha. Né? Isso. A gente aprende muito, observando, mas assim, aprende muito entrando, mas não entrando como aquele que conduz, mas aquele que faz parte, né? Mais um na brincadeira. Uhum. Esse é um aprendizado maravilhoso para você, adulto, que por acaso não tenha feito isso esses dias. E prestar atenção como é que eles sinalizam para a gente. A gente, aqui na Oca, a gente tem quebrado a cabeça. Como é que a gente vai fazer atividade virtual, né? Como é que a gente propõe? Quer dizer, a gente fica muito preocupado em ter que, né? Os adultos. Mas a gente tem observado que a gente tem mantido o diálogo, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem mantido o diálogo, e no começo da quarentena, a gente tinha sempre uma preocupação, assim, cada dia uma proposição, e a gente foi sentindo que não era tudo que a gente propunha que eles entravam, né? E que eles também continuam fazendo suas escolhas. Então, a gente percebe assim, o que de fato está interessante para eles, o que eles também estão propondo nas respostas que eles trazem, né? E como é que eles dão resposta para a gente, né? Nas proposições que a gente faz. Porque, às vezes, você propõe uma coisa relâmpago, né? Como o mundo globalizado é tudo novo, então, assim, eu faço uma brincadeira hoje, amanhã eu já quero outra, já quero outra, já quero outra. A gente teve uma experiência algumas semanas atrás, que foi... eu acordei e falei, gente, o que eu vou fazer? Eu queria sacudir essa rede social, vamos fazer uma coisa diferente. Aí eu gravei um vídeo e mandei para todo mundo. Falei, gente, hoje nós vamos brincar de adivinho o dia inteiro. E aí eu falei, vai acabar hoje, né? Aí uma menina entrou e falou assim, ô Lu, nem todo mundo entrou, a gente, né, tem uns que não participaram, era para a gente fazer um campeonato e uns perderam. Aí ela sugeriu assim, Lu, vamos marcar uma hora certa que todo mundo entra e aí a gente faz junto? Aí tá bom, fizemos isso. Isso durou 8 dias. E é o que eu percebo às vezes, quando essa professora contou hoje dessa casinha que está dentro do armário, e que aí eu penso assim, pronto, brincou, hoje já vou desmanchar, né? E aí, se eu não interfiro, o quanto que isso pode gerar muitas coisas, né? Então, assim, se a criança fez... A proposta dessa aluna, quer dizer, só durou 8 dias porque eu escutei essa aluna. Eu falei, nossa, que ideia boa. Eu tinha pensado, vamos brincar hoje, amanhã já desmancha a cabana e a gente começa outra brincadeira. Não, ela falou, não, Lu, que legal, vamos fazer todo dia. Agora, vamos marcar uma hora para todo mundo fazer junto, né? Então, para mim, foi mais um aprendizado com eles, né? Nem sempre a forma como eu proponho é a melhor. Então, a forma como eles propõem, às vezes, as formas são muito melhores do que o jeito que a gente quer conduzir, né? Então, é a mesma coisa da cabaninha. Então, a cabaninha... Sou eu que tenho que desmanchar a cabana ou eu posso ouvir e esperar o momento que ela quer terminar de brincar de cabaninha, né, Delci? A gente tem uma amiga, Lucilene e eu, e que os meninos dela hoje já são grandes, mas quando eles eram pequenos, eu fui visitá-la, ela morava aí perto da casa da Lucilene, em Carapicuíba, e aí eu cheguei, ela falou, vai ter que entrar pela porta da cozinha, porque os meninos fizeram uma cabaninha na sala, que não tem como passar na sala de visita. Quando eu cheguei na sala, a sala toda era uma grande cabana. Eu falei assim, quanto tempo isso está aí? Ela falou assim, já tem uns 2 meses. Então, ela foi respeitando a cabana dos meninos, eles faziam, né, a arrumação necessária de faxina, mas enquanto os meninos não acabaram a brincadeira, que durou 2 meses, agora, é uma mãe muito especial, né? Já tinha esse olhar atento desde sempre para seus filhos. Então, não precisa durar 2 meses, mas pelo menos deve durar o tempo da brincadeira dos meninos.
Isso. Que tem a ver com esse tempo que brincar e experimentar. Então, assim, a criança sente necessidade de repetir essa experiência até que ela faça alguma conexão e vá para um outro lugar, para um outro nível. Então, assim, essa necessidade de repetição não é também por acaso. Ela tem relação com o processo de elaboração que a brincadeira possibilita, né? Que é repetir, 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 e depois você vai para um outro lugar, né? Já tinha que fazer, já aprendi o que eu tinha que aprender aqui, já experimentei o que eu tinha que experimentar aqui, então eu vou para um outro lugar, né? Então, isso é muito importante da gente observar e respeitar, né? As instituições, as escolas, os lugares que recebem criança de qualquer tamanho, a gente está com um público hoje mais voltado para a educação infantil, onde as cabaninhas, a gente está falando de cabaninha, é algo muito importante. Mas eu trabalhei num projeto social que recebia crianças fora do contraturno da escola. E eram meninos de 7 até 12, 13 anos. E eles cheguei lá para ver o que eu ia fazer com essas crianças, e eu descobri que havia uma grande quantidade de bambu que eles tinham ganhado empilhado, aí, e tinha um terreno ao lado. Aí eu propus para a coordenadora do projeto para deixar os meninos construir cabaninha. E ela era uma pessoa muito sensível, muito inteligente, mas ela era arquiteta, e quase que ela vinha com um projeto. Mas eu falei, não, deixa os meninos construírem. E aí eles começaram a construir suas cabaninhas. E foi uma maravilha. Cada grupinho ia fazendo a sua cabaninha, de repente uma cidadezinha de cabanas, feitas de bambu amarrada com cordão, com barbante, só isso. Só que o projeto, que era para durar uma semana, lá no caso, durou um ano. E foi uma experiência para todo mundo, porque as casinhas foram se renovando. Depois, com o passar do tempo, eles queriam fazer casas mais duráveis, mais resistentes, que com o tempo elas caíam. Aí iam chegando as experiências, e aí também o próprio projeto, que era um projeto que trabalhava com bioconstrução, foi trazendo com soluções de barro, de adobe, de outras possibilidades de eles estarem fortalecendo as suas cabaninhas. Então, a gente tem muito que aprender com eles. Com certeza. E também, às vezes, eu vejo também, assim, às vezes, a necessidade também da gente fazer junto. Eu vejo com os meus alunos, às vezes, tem brincadeira que eles querem fazer junto, né? E ficam te esperando. Eu trabalho, né, com as várias faixas etárias, desde os de 2 anos até os adolescentes. E aí a gente observa que tem diferenças aí no repertório, né? E tem diferenças também nessa necessidade de interação do adulto com, né? E outra coisa que eu tenho sentido, por exemplo, nesse processo, né, de estar em casa e de brincar junto, né? A necessidade também da história, né? De ouvir essas histórias, né? Às vezes eles querem história de verdade, às vezes eles querem história, né? Sinalizam também para a gente que tipo de história que eles querem ouvir. E esse repertório é outro repertório precioso, esse repertório que traz a palavra, né? É um repertório, é um outro repertório precioso, e que nesse momento, né, de dentro de casa, de quietude, de frio, é um outro repertório precioso, né, Delcim, para a gente trazer da manga. E tem muitas histórias da tradição, mas também tem muitas histórias que podem ser inventadas, né? Histórias de vida, histórias que fizeram parte da nossa infância. É um outro lugar. Toda criança, todo filho, adora saber do tempo do pai, da mãe, do avô. Para eles é um mundo muito diferente, né? Imaginar um mundo sem tudo isso que a tecnologia trouxe é algo diferente. E aí, quando vai contando de tempos, né, como de lugares que não tinha luz, que não tinha as coisas da vida moderna,
e eles ficam imaginando, e ao mesmo tempo aquilo fascina, porque é muito parecido com os territórios do imaginário deles, das aventuras, né? Então, contar a própria história para o seu filho é algo precioso, né? Uhum. E é isso. É. Tem as histórias que tem assim, né, as histórias contadas, cantadas, a palavra, né, Lu, brincada, a palavra falada, a palavra recitada, a palavra cantada, Uhum. É. a palavra dançada. E quando a gente também dá ouvidos, né, que a gente abre os ouvidos para ouvir também essas histórias, a gente também descobre o que eles estão trazendo nesse imaginário, né? Como é que eles estão pintando, inclusive o coronavírus, né? Porque esse coronavírus está virando um ser também que eu fico. Outro dia um aluninho meu mandou um áudio para mim e falou assim: "Ô Lu, eu tô com muita saudade, eu tô querendo que esse coronavírus vá embora, né? E aí, o que será que tá, né? Que bicho, como é que esse bicho está sendo pintado na cabecinha deles? Eles também estão imaginando como as histórias de herói, né, de princesa, eles também estão imaginando, estão tentando elaborar o que é isso, né? Então, quando a gente escuta e quando a gente conta, a gente também é uma possibilidade da gente ouvir o que eles estão tendo, o que está dentro deles, né? Como é que eles estão pintando esses medos, essas alegrias, né? Então, ouvir também é importante. A gente sabe, por experiência, que se deixar as crianças, elas com elas, as coisas também fluem, né? Pelo contrário não. Flui melhor que se a gente estiver junto. Mas é importante a gente estar junto também pela proteção, pela guarda, pelos cuidados que muitas vezes eles não têm, né? Mas eles com eles é sempre uma maravilha. E a gente junto aprende da maravilha deles. Porque os brinquedos da tradição são um patrimônio material maravilhoso, como o Lu falou lá no começo, que precisa ser preservado e repassado para as futuras gerações. É um patrimônio em constante transformação, ele está sempre evoluindo, mas ele tem um fio que vem lá na ancestralidade e vai em direção ao futuro. Mas o maior patrimônio mesmo de um povo é o seu próprio menino, é o seu próprio filho, são as crianças que estão se perdendo sentadas de frente de um aparelho no dia a dia. Travou um pouquinho. Delcim? Vou continuar aqui. Travou um pouquinho, Delcim. Sim. Continua. Não é só isso. Falando da importância do patrimônio humano dos meninos do Brasil e as meninas do Brasil que não estão sendo tratados com carinho necessário, né? Então, espero que todos vocês que estão... espero não, eu acredito que todos vocês que estão aqui conversando com a gente é porque tem um carinho, um interesse muito grande pelo melhor acolhimento dos meninos e das meninas do Brasil. Mas que, de uma maneira geral, muitos deles não têm recebido carinho e atenção e a liberdade de se expressar, de cumprir o direito de brincar, o direito de descobrir, né, de evoluir, desenvolver suas potencialidades todas, suas capacidades expressivas. Então, a gente precisa ter muito carinho e cuidado com esses nossos meninos. Uma outra coisa, Delcim, que a gente não pode deixar de falar, inclusive, eu mais Lídia, né, temos nos preocupado muito com isso, que é esse repertório também da música da infância, né? Eu tive o privilégio, né? Quando eu conheci Lídia, eu comecei a seguir os caminhos da Lídia, e a música é a minha linguagem, né? Gosto muito de cantar, então eu segui nesse percurso
pesquisando música da infância. E a primeira pessoa que eu pesquisei foi a minha mãe. Depois que eu registrei as cantigas da minha mãe, eu fui registrar a cantiga de uma senhorinha que era vizinha da minha mãe, que ela tinha 102 anos. Depois eu registrei as brincadeiras da infância das minhas sobrinhas. E aí, ao longo desse processo, eu fui tendo a possibilidade de fazer comparação entre o repertório das gerações diferentes, né? E aí, o que eu fui constatando? Por exemplo, quando eu comparo o repertório dessas 4 gerações, por exemplo, eu, minhas sobrinhas, minha mãe e Dona Mariazinha, né? Que são de gerações diferentes, com, às vezes, 40 anos de diferença, né? De 25 a 40 anos de diferença. É muito grande o salto, né? Por exemplo, quando você compara o repertório cantar, a quantidade de brincadeiras com música em cada uma dessas gerações. Então, a Delcine está falando, a cultura da infância é viva, né? A gente fala, às vezes usa o termo cultura tradicional da infância, mas é muito contemporânea, porque esse repertório ele muda o tempo todo e ele tem a linguagem do menino de hoje, né? Então, exatamente ligado a essa transformação do mundo, é que a gente vai vendo a transformação do repertório. E, nesse momento que a gente vive hoje, o repertório ele está cada vez menos cantado, né? E isso tem a ver, com certeza, com todas as transformações sociais, tem a ver com o fato da gente estar cantando menos, né? Por exemplo, quem canta mais, o repertório das brincadeiras cantadas é principalmente na primeira infância. E quem canta mais é a mãe, que vem dos acalantos, as brincadeirinhas de colo, né? Assim, os brincos, as brincadeiras de roda. Esse repertório cantado ele predomina na primeira infância. A partir do momento em que as mulheres, as mães, estão ocupando cada vez mais o mercado de trabalho, a gente tem cantado menos, né? E isso tem gerado um resultado que minha mãe, 80% do que ela brincou é cantado. Minha mãe é de 1932, eu sou de 72 e 30% do que eu brinquei é cantado. As minhas sobrinhas são de 1997. 10% do que elas brincaram é cantado. E eu trabalho na OCA, meus alunos, principalmente, muitos nasceram já no século XXI, né? A partir de 2000. Às vezes, 2% do que eles brincam tem música, o repertório que eles trazem. Então, é uma reflexão também que eu acho muito importante a gente fazer, porque a gente também está, aos pouquinhos, criando uma geração que está cantando menos e que, às vezes, não descobre a voz que tem, não descobre o prazer que tem cantar. Então, é uma reflexão também que eu acho importante a gente trazer aqui, né? De que a brincadeira também é música. E cantar junto. Nas gerações passadas, né, da minha para trás, você pode perguntar para as pessoas qual que é a música da sua infância, vai ser uma música do seu lugar, da sua região. Das gerações depois, né, dos anos 70 para cá, elas têm associado muito mais a música da infância a programas de TV, as cantigas dos programas de TV, dos desenhos animados, dos joguinhos eletrônicos. Então, é muito triste quando a música da infância de um ser humano é aquele do brinquedo eletrônico. Então, um país, um Brasil igual o nosso, que tem uma cultura musical tão rica, tão variada, tão maravilhosa, uma cultura da infância musical muito maravilhosa também, é muito triste esse dado que ele trouxe agora, de que cada vez mais, ou cada vez menos, as crianças estão cantando. Mas elas estão doidas para cantar. É porque não têm tido a chance, a oportunidade de cantar. E vocês, que são da educação infantil, hoje acabou sendo o terreno, o território do brinquedo cantado, que está acontecendo, principalmente nas cidades grandes, né, Lu? Uhum. Então, é muito interessante que vocês se informem, que vocês procurem conhecer. Primeiro, lembrem dos brinquedos da infância de vocês,
se tinha brincadeiras cantadas que eram da rua, que eram do quintal, ou que tinham aprendido com seus próprios pais, para trazer isso adiante e partilhar com os meninos, porque tem coisas boas aí, né? E depois aprender o que eles têm. As crianças de hoje têm muitas brincadeiras ainda, Lu, que eu vejo aqui, que são as brincadeiras de mão, né? Estão perdendo melodia, mas elas ainda estão sendo recriadas, né? Essas estão com muita força. Onde eu vejo ainda um pedacinho de música, são nas brincadeiras cantadas, né? E uma ou outra corda. Isso. Agora, o que eu trago, assim, não significa o fato do repertório ser menos cantado, não significa que eles pararam de inventar. Então, assim, o repertório corporal, até mesmo talvez pela falta de espaço físico, né, diminuição dos espaços físicos, a necessidade do corpo, ela gera a necessidade de criar, de inventar repertórios que trazem mais corpo. Então, a gente vê, por exemplo, as crianças da OCA, o maior número de brincadeiras que eles têm é de corda, é de mão, é de pega-pega, né? Então, quer dizer, e que tem uma musicalidade, né, que é rítmica. Sim. Eu sinto falta da melodia, mas ritmo tem muito, né? Que também é maravilhoso, precioso. Então, não estão deixando de brincar de forma nenhuma, estão brincando de formas diferentes. Isso que a gente também tem que refletir, que eles não vão parar de brincar, gente. A gente pode até, né, assim, que eles vão inventar outras formas, e é isso que está acontecendo, né? Eles vão buscar um caminho, né? Eu estou vendo, por exemplo, muitos... a transposição para o corpo. Outro dia um aluno me ensinou um pega-pega. O pega-pega era a transposição para a quadra da escola de um joguinho de videogame, né? Então, assim, o tempo todo eles estão fazendo essa transposição, estão reinventando, então não vão deixar de brincar porque é o que eles precisam, né? Mas eu acho que a gente pode contribuir para que essa música faça parte também, continue fazendo parte, como já fez em muito maior escala em outros tempos. Porque também, para mim, eu que sou da música e que também sou da educação musical, eu acho que a música da infância, a música que está presente nas brincadeiras, é também uma forma faz parte do processo de educação musical. Né? De se descobrir. Uma criança, quando canta uma brincadeira de roda, que ela vai no centro e responde, né? Você tem muitas brincadeiras de roda que tem a roda, a criança vai no meio e ela, para escolher o outro, ela canta sozinha. Então, ela está experimentando ali o coro e o solo, quer dizer, tem muitas experiências em muitas dimensões que a brincadeira traz, inclusive dimensões musicais. Então, que a gente não deve... deixar de refletir também sobre isso, sobre essa preciosidade que é esse repertório, né? E que é uma música muito preciosa, e o que eu acho que traz muitos elementos da criatividade, né? Da possibilidade de invenção que as crianças têm. Eu vejo cada coisa preciosa que eu gravo para depois eu poder ouvir de novo, de tão precioso que é no texto, na melodia. De vez em quando eu recebo, uma mãe mesmo agora nesse período de isolamento me mandou uma música da filha lá, cantando sozinha, quer dizer, inventando. É uma preciosidade. E quanto mais elemento a gente der para que esse processo criativo dele seja mais rico, eu acho que a gente está contribuindo com o mundo, com a música do mundo. Sem dúvida. Cada brincadeira, pessoal, daria para a gente ficar aqui uma noite conversando só sobre um brinquedo, uma brincadeira específica, vendo as muitas faces, né, as muitas descobertas que uma brincadeira apresenta. Essa que a Lu trouxe mesmo, de uma roda com a criança no meio, que Dona Lídia chama das rodas do bem-querer, que você escolhe alguém que você quer bem para ir para o seu lugar. Essas brincadeiras são muito importantes, principalmente para quem é tímido, né? Eu até brinco que quando eu fazia uma roda dessa aqui em Minas Gerais, as pessoas têm dificuldade para o meio. Quando eu fazia na Bahia, as pessoas tinham dificuldade de sair do meio, pela natureza do povo, né? Mas para quem é tímido, é um exercício tão precioso. Na hora que você é escolhido, vai para o meio da roda, você sozinho tem que se colocar, tem que dançar, tem que cantar. Depois tem o poder
escolher outra pessoa para ir para o seu lugar, alguém que você quer bem, para passar por aquela experiência preciosa que você acabou de viver. Depois você volta para a roda e é tão maravilhoso você poder dar a mão, todo mundo na roda, voltar para a unidade, fazer aquele exercício, aquela experiência da unidade da roda, e depois a experiência da individualidade ficar no centro da roda. E aí, pela vida inteira, a gente vai viver, em muitas situações, essa necessidade, essa experiência maravilhosa que a gente viveu na roda, de nos momentos que a gente vai ter que fazer parte do coletivo, que muita gente nessa nossa sociedade tem dificuldade de fazer parte do coletivo, e também vai fazer a experiência preciosa de se colocar quando a vida exigir da gente que a gente se coloque. Exatamente. Isso. E eu tenho, já, né, pensando nessa roda que a gente está falando, também tem um público interessado da primeira infância, né? Eu tenho tido, assim, conversado muito com muitas pessoas nesse momento, assim, inclusive do isolamento social. Eu estou tendo um contato muito direto com mães e bebês e com pessoas que estão trabalhando com essa música para bebê, os acalantos, por exemplo. E a gente tem feito um movimento assim do quanto que é importante. Lídia já fala disso há muito tempo. Lídia fala assim que esse trabalho com a cultura da infância tem que começar na maternidade. E eu concordo plenamente. E nesse período de quarentena eu estou encontrando 2 vezes por semana, com um grupo que estuda os acalantos e a gente encontra para cantar acalanto, que é um grupo que eu comecei em Portugal e a gente continua se encontrando, né, mesmo que virtualmente. E outro é a Casa Nacitá, que tem um trabalho com mães e bebês. E aí a gente tem refletido que, por exemplo, se todas as mães tiverem consciência, né, de tudo isso que a gente está falando aqui agora, quer dizer, quando você está com o bebê ainda no ventre, você saber a importância de tudo isso e começar a construir esse repertório desde já, eu acho que você pode garantir aí, né, infâncias com mais brincadeira, com mais, né? Então acho que a gente também tem refletido um pouco. Eu tenho cantado muito acalanto. Essa quarentena inteira eu cantei acalanto. Então acho que é um outro lugarzinho que a gente tem que refletir, né? De também trazer essa cantiga para a barriga e depois que sair da barriga continuar cantando. Eu invadi um pouco aqui o espaço de vocês. Pode vir. É muito bacana, os comentários estão super, assim, as pessoas estão interagindo muito, mas eles estão fazendo um pedido, e daí eu tive que entrar um pouco mais cedo para falar do pedido deles. Eles meu Deus! gostariam de ouvir alguma coisa, eles querem uma cantoria, né? Querem conhecer uma brincadeira. Então tá aí feito o convite. Tá bom. Ô, gente, a gente não está acompanhando muitos comentários aqui, que a gente fica... Live, a gente fica nervoso. Então, a gente... Né, Delcy? Falei, vamos para os comentários do final, e a gente... vou cantar uma, então. Bora. Eu posso cantar um acalanto? Pode ser, Delcy, já que eu estava falando do acalanto? Claro, vai lá, Lu. Claro, vamos. Eu vou cantar para vocês um acalanto, que tem sido o acalanto que eu mais estou cantando, que eu estou mais gostando de cantar. Eu fiz no ano passado, eu fiz uma pesquisa, né, em Portugal, porque o nosso repertório da cultura da infância, ele ainda hoje traz muito né, resquício dessa influência portuguesa. Então, eu tenho buscado... Estou indo atrás desses encontros, que são trechos que estão nos textos, nas melodias. E a gente tem um repertório que eu chamaria de canônico, hoje, na cultura da infância. Esse repertório canônico é o repertório que ficou na memória coletiva do povo brasileiro, né? Esse repertório canônico, ele não ficou na memória coletiva do povo brasileiro, porque é o repertório mais precioso, mas é o repertório que foi mais gravado fonograficamente, né?
Atirei pau no gato, boi da cara preta, né? Esse repertório todo. E quando a gente olha para esse repertório canônico, 56% dele ainda tem os pedacinhos de Portugal. Então eu estou tendo muita curiosidade de conhecer. E nesse processo eu conheci um grupo de mulheres que se chama Isomama, e é um grupo de mulheres que estuda e que pratica os acalantos. E a gente tem feito um diálogo dos acalantos luso-brasileiros, né? E eu vou cantar para vocês um acalanto que é português, mas que é muito precioso. Eu vou cantar ele aqui, tá bom? Vou pegar a letra que eu estou decorando aos pouquinhos, mas é isso aqui, ó. Olha que lindeza. Os acalantos, tem muitos que falam da lua, né? Esse é um deles, que diz assim, ó: a lua nasceu e cresceu no além, a noite chegou tão bem. Vá dormir, meu bebê, vai dormir e sonhar, deixa a lua crescer lá no ar. A roca largou e deixou sem chorar, os olhos vão já fechar. Nada pode impedir que o bebê durma bem, nem papão há de vir, nem ninguém. Tu verás, meu amor, como é bom sonhos ter. Deus lhe deu o melhor que houver. Anjo meu, faz que eu velo por ti. Só aos anjos a lua sorri. Muito bem. Agora, Sensacional. A Delcim faz um. Nem todo mundo tem a sorte de ter uma mãe que canta bonito igual a Lucilene. Então, mas todos os pais e mães, como eu, que não somos cantores, também temos o direito de cantar para nossos filhos com carinho e amor no coração. Então, eu vou cantar um aqui lá do Vale do Jequitinhonha, um acalanto também que fala de lua. Então, vamos lá. Lua, lua, cabacinha do mar, pega essa criança e ajuda a criar. Lua, lua, cabacinha do mar, pega essa criança, me ajuda a criar. Ô, neném, neném de baú, cara de gato, focinho de tatu. Que lindeza. Se a gente for pegar a cultura da infância, né, como a cultura brasileira, se a gente pegar um tema, por exemplo, a gente canta aqui o resto da noite cantigas que trazem lua, né? Outras temas da natureza. Vou fazer mais uma. Pode, Cláudia, de lua? Por favor, deve. Vou fazer uma da minha mãe, que é uma roda de verso, que minha mãe também cantava costurando, mas é uma das rodas que eu mais gosto. Então, ela diz assim, ó: ó luarinho, ó luar do firmamento, quem me dera estar agora onde está meu pensamento. Por isso, seu Adelcinho, entra dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Oh, maravilha. Sensacional, sensacional. E me diga uma coisa, eu posso já entrar com algumas questões? Pode sim, a gente dá as ordens. Pessoal, precisa ver que bacana. Tem tem algumas questões que elas querem muito dicas para brincadeiras, né? Tanto dicas de brincadeiras, e algumas até elas falam: olha, eu gostaria de saber de brincadeira para o 3º ano, ou brincadeira para crianças de 9, 10 anos. E eu vou aproveitar essa pergunta para falar o que eu gostaria de ouvir de vocês, se a gente precisa ter precisa olhar para a brincadeira e pensar na idade. Como é que é isso, né? Uma idade certa para brincar determinada. O que vocês pensam sobre isso? E se vocês puderem já aproveitar e dar dica de onde essas pessoas podem buscar as brincadeiras, referências, né? Para poderem estar aplicando.
Quer falar, Delcim? Eu começo e você continua. Tá. É o seguinte, a minha experiência muito maior é de projetos sociais e não de escola. E na escola há uma separação muito clara por idade. E nos projetos sociais e nos quintais onde eu atuo, não existe essa separação. E para mim é uma maravilha que as crianças de idade diferente brinquem juntas. Há sempre um aprendizado, tanto de os maiores puxam os menores adiante, e os maiores, por outro lado, desenvolvem o cuidado, o carinho, a delicadeza que os pequenos provocam. E há um inusitado para o grande que a criança apresenta, o menor apresenta para ele. Situações inesperadas. Quando a gente trabalha e brinca só com gente da mesma idade, a gente vai, de certa forma, limitando essa experiência, né? Então, por isso, eu não gosto de separar brinquedo para tal idade, embora a gente saiba que, no desenvolvimento da criança, chega uma hora que ela começa a construir, ela já consegue configurar determinadas coisas, à medida que vai ficando maior, os brinquedos vão ficando mais elaborados, mas eu acho que é maravilhoso se a gente puder brincar junto. E aí? O que a gente não pode negar é que as fases do desenvolvimento também elas determinam necessidades distintas. Então, por exemplo, quando a gente olha para o repertório da cultura da infância, você tem grupos de brincadeiras diferentes. Então, você tem acalanto, brinco, brincadeira de roda, brincadeira de mão, corda, elástico, pega-pega e jogos. E a gente vê, isso também não tem como negar, a gente vê a predominância de determinados grupos de brincadeiras em determinadas idades. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, por exemplo, as crianças com 9, 10, 11, 12 anos, o repertório cantado ele começa a diminuir, né, Delcim? Então, com 11, 12, os jogos eles começam a predominar. Então, eu acho que é muito importante que a gente, enquanto educador, enquanto pais, é muito importante que a gente tenha uma diversidade, porque esse repertório, as fases, as idades vão determinar também as preferências, porque também tem habilidades corporais distintas, então você também vai buscar desafios diferentes, num repertório diferente, mas quando você pega, por exemplo, dizer elástico é para criança de 7, não. Você tem elástico, aqui em Carapicuíba, por exemplo, eu registrei uma brincadeira de elástico, que é só dos pequenininhos, ela não passa do joelho. Então, cada grupo de brincadeira também tem tipos diferentes, né, para determinadas idades. Mas, por exemplo, as crianças vão crescendo e o repertório dos jogos, por exemplo, dos jogos de tabuleiro, etc., que eles já não vão querer mais a brincadeirinha de roda. Então, é muito importante, eu acho que a gente ter esse repertório ampliado, né? E eu tenho muito cuidado de não ficar... Esse é para tal, essa é para tal... Quem tem que determinar isso é eles, né? E eles sinalizam para a gente, mas é fato que existe essa diferença, né, de repertório. E a gente, da Casa das Cinco Pedrinhas, eu, a Delcim e Lídia, na verdade, a Casa das Cinco Pedrinhas foi fundada por Lídia, né? Lídia tem mais de 50 anos de pesquisa, e a Delcim acompanha a Lídia há 34, 34, Delcim? Por aí, e eu acompanho a Lídia há 22. Então, a gente foi chegando, se aproximando da Lídia como alunos e fomos aprendendo com ela. E aí, essa Casa das Cinco Pedrinhas, né, foi criada por Lídia nesse processo de vida e de pesquisa dela. E nós dois, que estamos trabalhando e acompanhando ela esses anos todos, a gente passou a representar esse trabalho dentro das nossas práticas. A Delcim está em Minas, eu estou em São Paulo. E uma das coisas que a Casa das Cinco Pedrinhas faz é compartilhar essas pesquisas, né? Lídia pesquisa, a Delcim pesquisa, eu pesquiso, a gente construiu, ao longo desses anos todos juntos, né? Somando a pesquisa da Lídia, um repertório muito grande que a gente vem registrando no trabalho direto com crianças. Então, a Casa das Cinco Pedrinhas é esse lugar onde a gente vem fazendo as publicações e compartilhando. Então, a gente tem vários livros, né?
vocês podem entrar no nosso site, é www.casadascinco-pedrinhas.com.br, e lá vocês vão encontrar as nossas publicações, os nossos cursos, as formas que a gente tem encontrado de conseguir compartilhar esse trabalho, essa pesquisa. Então, a Delcim, por exemplo, ele é mais do brinquedo. A Delcim canta, toca, brinca, mas a Delcim tem uma especialidade incrível com as mãos. Então, ele tem uma coleção chamada Barangandão. Então, a coleção Barangandão tem Barangandão Arco-Íris, Barangandão Natureza, Barangandão Barulhinho, Barangandão Rodeira está quase saindo aí também, né, Delcim? E a Delcim vem fazendo essa coleção de construção de brinquedos. Eu sou mais da música e do corpo, adoro pular corda, né? Então, eu tenho uma pesquisa dentro de uma comunidade onde eu trabalho há 17 anos no mesmo lugar. Então, eu registrei o repertório das bisavós, das avós, das mães e das crianças. Então, eu tenho uma publicação que é da pesquisa nesse lugar. E Lídia, nesses 50 anos de trabalho, né, tem um trabalho incrível de registro também. Então, a Lídia tem o Abra Roda Tindolelê, o Bela Alice, Céu Terra 51, o Baile do Deus Menino, como chama, Delcinho, da História de uma Manhã. Então, são todas publicações da Lídia, contando também esse processo. E nesse material você vai encontrar repertório desses grupos todos, acalanto, brinco, roda de verso, roda de escolha, roda, né? E aí um repertório variado. Muito bacana. E lá no site, isso. Uma vez por semana, Lucilene e eu publicamos um brinquedo e uma brincadeira nova. Então, toda semana tem lá disponível uma brincadeira, né? E um brinquedo novo, de construção. Então, tá lá. E daí, a gente, pessoal, tem publicado... Para quem quiser, tem na nossa descrição desse vídeo, tem lá também esses endereços, para que vocês possam entrar, tá bom? Uhum. Então, é isso. A gente tem publicado, principalmente esse repertório da minha pesquisa e do Adelcim, porque nesse período de quarentena, a gente está longe da Lídia, né? Inclusive para poder ir acessando esse material, mas futuramente a gente também vai estar aí com esse material, né? Das brincadeiras também da Lídia. Muito bacana. Pessoal, a Rosana, ela gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a adaptação de brincadeiras para poder incluir crianças com algum tipo de deficiência, né? Como que vocês estão vendo isso? Se vocês têm algum material, publicação? Então, a gente não publicou nada para isso, mas na nossa prática do dia a dia, a gente vive isso. Eu, por exemplo, na OCA, a gente teve aluno cadeirante e que, inclusive, a gente vai aprendendo a lidar e fazer com tudo isso, né? Porque a gente vai trabalhando e tentando adaptá-los. Eu lembro que teve um dia que a gente teve um campeonato e aí foram várias brincadeiras e teve uma de correr. Então, a gente incluiu o Vitor na corrida, né? E assim, as delicadezas que tem isso, né, de perigo, etc, e tudo, etc, mas como é que a gente consegue também pensar num repertório que é possível de fazer todo mundo junto, né? Então, assim, eu na minha prática tenho vivido, né? Por exemplo, uma experiência também de aluno autista, né, especial, e como é que a gente foi também encontrando qual era o repertório que ele tinha mais afinidade. Então, um menino que gostava de jogos, né? E um menino que aprendeu a jogar xadrez. Então, a gente foi aos pouquinhos, o primeiro momento dele de inquietude e da gente sem saber o que fazer, foi também nos possibilitando experimentar coisas diferentes e descobrir qual que era a dele. Então, a gente descobriu que os jogos de tabuleiro eram jogos, um menino com 10 anos, né? E aí a mãe dele, depois, né, contava para a gente o que ele levava desse dia. Então, assim, era a felicidade dele, a possibilidade de poder jogar. Então, a gente vem, né, experimentando também, né, porque
o repertório é muito vasto. O que eu sempre digo, gente, às vezes até quando as pessoas trazem questionamentos, né, do tipo de repertório que a gente tem, que às vezes não é o politicamente correto. Então, assim, a gente vive hoje uma reflexão sobre isso, né, de repertórios que a gente não quer reproduzir mais, né? E eu falo a mesma coisa com relação à possibilidade de adaptação de repertório. O que eu acho é que a gente tem que ter na manga uma quantidade de coisas que vão muito além de atirei pau no gato. E a gente tem, no repertório da cultura brasileira, uma infinidade de brincadeiras. Então, é muito importante que a gente tenha na manga, porque é a experiência que vai mostrando para a gente o que dá certo, o que não dá, o que funciona, o que não funciona, né? Então, eu tenho que saber repertório com música, com corpo, com palma, com pé, com pedra, com bola. Então, quando você tem carta na manga, não deu certo essa, eu vou para outra, né? E as crianças também vão sinalizando para a gente. Só para fechar, todo menino, todo ser humano, criança, quer brincar. Em todas, qualquer que seja a limitação que ele tenha, né, física ou qualquer, ele quer brincar. E se a gente, como Lu disse, tem um repertório variado, e mais que isso, tem uma intenção verdadeira de brincar com ele, a gente encontra o melhor caminho. Eu tive uma experiência com os meninos cegos uma vez que adoravam fazer isso aqui, ó, que é o currupio. E eles não enxergam, mas eles, de olho fechado, eles adoravam ficar puxando e sentindo. E aprendiam mais rápido que meninos que enxergavam. Então, eu nunca pensei nisso, mas aconteceu na hora de estar no meio de meninos cegos e eles adoraram fazer. Então, se a gente está pronto para aprender, a gente descobre. Muito bom. Uma outra coisa que estou comentando aqui, que eu acho que é bacana a gente falar, né, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão muito no celular, as crianças estão utilizando demais a tecnologia, e está sendo, inclusive, uma das formas de contato das pessoas com as crianças, né, vínculos de avós, dos educadores, eles estão buscando, mas como olhar para essa tecnologia e pensar se ela compete ou não com essa brincadeira e como a gente resgatar essa ancestralidade, né, essas brincadeiras que a gente vai herdando, que são heranças culturais e que a gente vai apresentar nos dias de hoje. Como é que a gente equaliza tudo isso? Deixa eu começar então isso, Lu. Olha, a tecnologia é uma maravilha, tanto que a gente está aqui conversando através dela. E só que essa tecnologia eletrônica ela é muito fascinante. Parece uma caixa de bombom. Se der para o menino, ele vai comer a caixa inteira. Ele não sabe o tempo de parar, né? E nem as consequências de ficar muito tempo naquilo. Nem a dor de barriga que vem depois da caixa. Então, é importante que a gente ajude a determinar o tempo. Não proibir, não, porque faz parte do tempo, faz parte de... e eles conseguem coisas maravilhosas brincando aqui. Só que tem que ser um dos milhares de brinquedos de nossa... Eu concordo com a Delcim, que e também, assim, quando começou esse processo, né, há tempos atrás, esse boom da tecnologia, eu também comecei a me preocupar, né? E uma das coisas que eu fiz foi aprender também a selecionar o que tinha de interessante. E eu fui descobrindo também coisas muito legais, né? E hoje, por exemplo, eu estou em casa e eu estou mandando brincadeira para os meus alunos em casa, né? Mas depois eu pergunto para eles assim, olha, eu sou uma daquelas bem que eu fico perguntando, eu tenho um grupo de pais, eu acordo de manhã e pergunto assim, tem gente brincando aí? Né? Porque eu estou ouvindo as crianças falando, Lu, é muita lição, não estou aguentando lição. Então, eu falei, tá bom, vocês estão fazendo lição, mas vocês estão brincando? E eu estou fazendo esse exercício com os pais, de perguntar, né? E aí, estou trazendo essa reflexão, e brincar não é no celular, não, né? Mas o celular também está servindo para eles. Essa semana Mundial do Brincar, a gente mandou
a gente tem ajudado as famílias, né? Tem muitas famílias que perderam o trabalho, então a gente tem ajudado as famílias com cesta básica. Na cesta básica dessa semana foi uma corda para as crianças que não tinham. E aí eu mandei a corda, mas eu falei, eu quero ver se tem alguém pulando. E aí vocês façam favor de me contar, né? Então, eu acho que assim, eu mando a brincadeira e eu quero saber se você está pulando, né? Então, eu acho que é um pouquinho esse o papel do pai. Na Oca, por exemplo, a gente não nega, a gente está ensinando para eles a usarem essas ferramentas e mostrando para eles que tem coisas maravilhosas com essa ferramenta. Agora, não precisa da gente ficar 24 horas, porque tem outras coisas maravilhosas. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com a gente há talvez uns 3 anos atrás. O SESC fez um encontro, né, relacionado com os 30 anos do SESC Curumim, então eles convidaram os nossos alunos para conversarem com os alunos do SESC. E aí eu tenho uma aluna muito querida, ela tinha 1 mês de Oca. Então, ela chegou na conversa do SESC Curumim, ela foi lá na frente e falou assim, olha, vocês estão vendo aqui uma menina que ficava 11 anos, que ficava 12 horas na frente do computador. E agora, eu fico 2 horas, né? Quer dizer, ela encontrou coisas tão interessantes quanto o computador e que estão fazendo com que ela queira fazer outras coisas, né? E eu acho que, então, na Oca, a gente tem essa negociação com eles, né? Gente, tem hora que o celular é ótimo, mas tem hora que vamos fazer outra coisa, né? E eu acho que essa negociação e essa possibilidade de experimentar outras coisas é muito possível e é maravilhosa para todas as partes. Então, acho que tem mesmo, tem hora que não é hora do celular. Então, não vai pegar no celular. E tem hora que vamos todo mundo pegar no celular, né? E eu também brinco com eles, eu pesquiso jogos, eu indico jogos para eles. Então, eu acho que é junto descobrir esse meio do caminho junto, né, Delcim? Ninguém nasceu só para jogar bola. Ninguém nasceu só para jogar 5 pedrinhas. Ninguém nasceu só para pular corda. Ninguém nasceu só para brincar de celular. A gente nasceu para fazer tudo isso. Muito bom. O Adelcim, eu recebi aqui um pedido especial da Terê, que ela gostaria muito que você ensinasse uma brincadeira para a gente. Uma brincadeira. O que você acha? Pensa aí, o que daria para você compartilhar aqui com a gente? São tantas brincadeiras. Tem uma que, como o espaço aqui é apertadinho, tem uma que a gente brinca muito, já está muito difundida, mas eu aprendi em Montes Claros, há muitos anos atrás, que é uma brincadeira para a gente fazer geralmente a mãe faz, ou a avó faz com a criança pequena ainda, que ela põe a mão assim, ó, vai bater nos dedinhos, sabe? E essa eu já conhecia algumas versões, mas essa de Montes Claros eu achei a mais bonitinha, que tem uma cantiguinha. E ela agora se espalhou, já está num dos discos da Casa das 5 Pedrinhas também, que é assim. Canta para mim, Lu. Cante você, Deus. Você canta bonito também, vai lá. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, compadre, comadre. Agora você canta, Delcim. Eu cantei porque a sua paralisou aí, vai. Viu, né? Então vamos lá. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Ó, compadre, ó, comadre. Só que isso a gente faz mão na mão, né? Essa mão aqui é a mão da criança, essa aqui é a nossa mão. A gente faz 2 a 2, ou 3, e assim por diante. Muito bacana, gente, muito bacana mesmo. A Adriana comentou uma coisa durante a live, muitas vezes a gente está direcionando demais essa atividade com as crianças, né? A gente fica muito preocupado em propor a brincadeira, né? E durante a fala da Lucilene, ela falou muito sobre a gente poder escutar a criança
e entender exatamente o que vem dela. Como que a gente pode fazer essa escuta, Lu? Como é que a gente explora isso, né? Então, às vezes é brincar junto, né? Eu lembro, eu tenho muitas experiências, principalmente com as crianças, né, bem pequenininhas, o quanto que, às vezes, quando eles chamam a gente para brincadeira de faz de conta, esse é um lugar de escuta, né? Então, eu lembro que eu tinha um aluno que ele sempre chegava na escola e ele pedia para eu brincar com ele. E ele, durante 6 meses, ele repetiu a mesma brincadeira, que ele era um dinossauro, que esse dinossauro tinha a perna quebrada, o pescoço quebrado. E durante muitos meses eu continuei. Só que eu não continuei brincando. E, de repente, eu falei, não quero mais brincar disso, porque eu fui perguntar, eu fui tentar descobrir por que ele queria brincar daquela mesma coisa durante tanto tempo e repetidamente, né? E aí eu fui descobrindo que ele estava externalizando ali uma coisa interna de dor, né? Quer dizer, ele estava botando para fora um monstro, um bicho, um medo. E eu ajudei ele na brincadeira, quer dizer, eu entrava na brincadeira, né? Então, eu era a pessoa que ia na farmácia e comprava o dinossauro. Então, eu entrei em absoluto, mergulhei naquilo. E eu tenho certeza que eu ajudei ele a elaborar muitas coisas, né? Então, eu acho que a escuta, para mim, não é necessariamente um bate-papo. A escuta pode ser brincar junto. A escuta pode ser ouvir uma história, que às vezes ele traz para a gente elementos. Por exemplo, uma vez na Casa Redonda, tem uma menina que tem uma história muito engraçada. Fazia a casinha e só entrava a menina. E os meninos querendo entrar, só se você for o cachorro, né? Então, assim, nos pequenos gestos que eles vão trazendo na brincadeira, eles vão sinalizando um monte de coisa, né, para a gente, né? E eu acho que, para mim, essa escuta é também poder prestar atenção e brincar junto. Completando o que a Lu falou aqui, quando a gente brinca junto, eles confiam na gente. E se eles confiam na gente, eles começam a se abrir com a gente. Então, brincar de verdade é criar um vínculo maior, que vai permitir a conversa posterior. Isso. Quer dizer, a confiança e inclusive o compartilhamento. Nessa experiência que a gente tem, né, esses anos todos, e de pesquisa, vocês nunca consegui, nesses anos todos que eu trabalho com criança, eu nunca registrei uma brincadeira, porque eu cheguei assim, com um microfone na boca da criança, e falei assim, você sabe brincar alguma coisa? As crianças só compartilharam comigo que elas brincam, depois que elas confiaram em mim, depois de brincar junto. E esse brincar junto não significa eu ensinando brincadeira, não, é brincando junto. Aí eles entendem, é como se vê, o meu marido tem 2 netos, e eles vivem na Escócia. E em janeiro do ano passado, a gente foi para a Escócia, e tem dos netos do meu marido, ficou muito afeiçoado, a gente brincou muito junto. E ele, sem querer, quer dizer, espontaneamente, ele falou várias vezes, ô Lu, agora é só as crianças, né? Tipo assim, sentava na mesa para jantar, então estava o pai, a mãe, o Júlio e o irmão. Aí ele falava, ó, que engraçado, desse lado só estão as crianças. Eu estava lá. Agora, ele é que me enxergou como criança. E eu não tenho dúvida nenhuma que é pelo fato de eu ter brincado com ele. Então, ele me coloca do lado dele, né? Então, eu acho que é isso. Se tiver do lado, ele vai contar os segredos, inclusive as brincadeiras. Vou contar um caso engraçado para vocês. Uma filha de uma amiga minha, de 4 anos, um filho de uma amiga minha de 4 anos, ligou aqui para casa e falou assim, ô Delcim, minha mãe deixou você dormir aqui em casa hoje.
Sensacional, sensacional. Muito bom. A gente está quase chegando no final, mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito bacana, da Raquel, onde ela coloca o seguinte: ela nota que as crianças e os adolescentes, eles sentem muita vergonha de brincadeiras com canto e rodas. Então, eles gostariam de saber como que vocês lidam com isso e como que vocês conseguem fazer esse convite para as crianças entrarem nessa dança e nessa roda, nessa cantoria. Então, tem um repertório... Quer falar, Delcy? Você primeiro. Eu fiz assim que você falar primeiro. Não. Tem um repertório da adolescência que não é essas rodas dos pequenos. Então, eles não vão entrar mesmo nessas rodas dos pequenos. Mas existe um repertório que é das rodas de verso, que é dos adolescentes. Então, por exemplo, eu, aqui na Oca, a gente... Se você vier aqui quinta-feira de manhã, que só tem adolescente, todo mundo canta e joga verso. Porque é uma brincadeira que tem música, mas que também que traz o desafio e traz também a possibilidade criativa, que é uma coisa que está tão na moda aí, que é esse desafio da palavra, né? Como que eles estão chamando? Batalha de rima. A gente tem batalha de rima no nosso país há séculos. E essa batalha de rima está nas rodas de verso. E aqui na Oca a gente faz batalha de rima toda semana, né? Então, assim, eu acho que é isso, é entender que o repertório dos adolescentes é diferente do repertório das crianças pequenas. Então, esse repertório musical também a gente tem que entender a diferença, né, de um para outro, porque eles se sentem mesmo infantilizados se eu trago uma rodinha, uma brincadeirinha de roda, né? Mas... E isso, né, dá abertura também para eles. Por exemplo, eu tenho na Oca um trabalho com os adolescentes. Esses adolescentes, eles aprendem esse repertório das rodas dos pequenos e eles brincam na escola, onde eles estudam, com as crianças menores. Então, a possibilidade deles serem multiplicadores também fazem com que eles entendam a diferença desse repertório para o repertório deles que são adolescentes, né? Então, acho que é um pouquinho isso. Completar um pouquinho. Essa, infelizmente, é a realidade do Brasil urbano. Porque eu que vivo aqui no Brasil rural, não há separação. Os meninos brincam de pequenos até morrer, entram na roda, não há inibição, a roda faz parte do dia a dia. Então, a cidade foi colocando essas separações, como outras tantas separações. Aqui no sertão a gente brinca de tudo sempre. Isso é verdade. É importante a gente considerar essa diferença do Brasil rural e urbano, né? Isso é fato também. E eu vou contar um caso também. Eu, a Delcy e a Lu, a gente fez uma reunião para a gente poder organizar o encontro, né? E naquele momento, cada um contando um pouquinho, eu comentei sobre uma experiência que eu tive com o bambolê. E daí eu cheguei e falei o seguinte: gente, outro dia eu fui brincar com o bambolê, e eu sempre gostei muito de bambolê, então na infância eu era, ótima no bambolê, arrasava no bambolê, e daí estava eu lá com as crianças, fui brincar com o bambolê e não conseguia dar nenhuma voltinha. E fiquei arrasada, e daí trouxe para o Adelcinho assim, acho que eu perdi esse time, né? Cadê? E daí o Adelcinho falou: não, Cláudia, não é isso. E eu queria que você compartilhasse, Adelcinho, como é importante a gente experimentar, entender, né? Para a gente poder brincar junto. Pois é. A gente nunca vai ser menino de novo, igual a gente foi. Né? Mas a gente guarda no corpo da gente os movimentos e a lembrança positiva da infância. O bambolê, existe uma relação, todo brinquedo, no caso aqui, esse peãozinho, por exemplo, tem uma relação entre o eixo e o diâmetro. Tudo tem a relação. Para ele rodar aqui na minha mão, é preciso que o eixo está no meio certinho do diâmetro. Né? Quanto maior o diâmetro, mais tempo ele vai rodar. Então, o bambolê é a mesma coisa. A gente foi crescendo, então a gente passou a ser um pino maior. Então, o diâmetro do bambolê tem que ser maior. Então, se a gente fizer um bambolê com um diâmetro maior, a gente vai conseguir. Eu passei por essa experiência também, não foi só a Cláudia.
eu não conseguia mais brincar de bambolê. E cheguei num projeto social que o diretor tinha mandado fazer bambolês maiores, com mangueira, aquelas mangueiras pretas de água. E aí todo mundo tinha um diâmetro de bambolê que correspondia à sua circunferência. Aí funcionou maravilhosamente. Muito bacana. A gente está bem chegando no finalzinho, né? E eu vou aproveitar que vocês dois falaram tanto, quando eu perguntei como vocês gostariam de ser apresentados, vocês falaram, Cláudia, nós queremos como educador brincante. E durante aqui o nosso encontro, ficou muito nítido o quanto vocês são pesquisadores. Para vocês serem brincantes, vocês também pesquisam. E daí eu vou fazer um convite para as pessoas, para elas procurarem o site de vocês, Casa das Cinco Pedrinhas, procurarem o material. E vou ampliar o convite para a gente buscar na poesia a nossa criança. Então, por exemplo, material Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Manuel de Barros. Quando eu leio, e eu li alguns desses materiais para eu poder me inspirar e estar aqui com vocês hoje, para a gente ir ancorando no brincar, é encantador, e a gente começa a perceber que é importante a gente trazer a nossa criança, né? Claro, já não somos mais crianças, somos adultos, mas que tem essa criança aqui dentro que eu preciso me ligar a ela e olhar de forma mais sensível. Então, Cláudia, Cláudia, deixa eu só complementar uma coisa que muita gente não sabe. Cecília Meirelles, entre 1941 e 1948, se não me engano, ela tinha, no Jornal da Manhã, no Rio de Janeiro, uma coluna que falava das brincadeiras, da cultura da infância. Então, quando a gente olha para esses poetas, eles sabiam muito de cultura da infância, beberam diretamente na infância. Não é à toa que a poesia deles é tão significativa com relação à infância, né? Exato. Bom, a gente está terminando e tem um pedido especial para vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa para finalizar a fala, mas para a gente terminar com uma cantoria. Eu acho que assim a gente fecha a nossa noite de forma muito, muito, muito agradável. Eu queria agradecer, parabenizar vocês por esse gesto, né, da gente conseguir trazer essa reflexão, né, nesse período de pandemia. Acho que tem muita gente querendo ouvir, para a gente também é muito importante e gostoso compartilhar essa experiência que a gente vem fazendo, né? Então, antes de cantar, é isso. Muito obrigada a Terê, né, a equipe do Instituto Arco, e a Cláudia, da FEAC, e toda a equipe, tá bom? Adelcim? Eu queria só fazer um desafio para cada um de vocês que está assistindo a gente, que vocês mereçam, cada um, a criança que cada um foi. E cuidem dela. Eu também agradeço muito a participação de vocês, eu agradeço muito a participação de quem esteve aqui com a gente, uma delícia. Foram muitos os comentários, eu não trouxe todas as perguntas, depois a gente dá uma olhada lá. E claro que as pessoas também podem entrar em contato com vocês, mas eu acho que a gente pode encerrar, então, a nossa live com uma música. O que você acha, Lu? Sim, Delcim, vamos cantar uma junto. Qual é que você... Você vai cantar e eu vou te acompanhar aqui no meu tamborzinho. Vai me acompanhar? Ai, meu Deus do céu. Sugere uma, Delcim, que você gosta? Ai, meu Deus, não pode demorar. Travou. Então, vou cantar uma que eu adoro. Essa daqui também... Eu sou mineira. Ô, Delcim, sugere, então, você tinha sumido. Quer sugerir? Pode, continua aí, Lu. Continua aí, Lu. Vou cantar uma de... Essa aqui eu aprendi... É de uma cidade chamada Joanésia, Minas Gerais, que eu aprendi com uma avó de aluno aqui em Carapicuíba, que diz assim, ó, essa é dos pequenininhos, que é uma brincadeira de movimento, que você vai repetir o movimento que a cantiga diz. Então diz, ó, ciganinha que veio da Bahia, ciganinha que veio da Bahia, para festejar a festa desse dia, para festejar a festa desse dia. Ciganinha tem um lindo rebolado, ciganinha tem um lindo rebolado, blusa de renda, saia de babado, blusa de renda, saia de babado. Ciganinha que veio da Bahia,
ciganinha que veio da Bahia para festejar a festa desse dia, para festejar a festa desse dia. Ciganinha tem um lindo rebolado, ciganinha tem um lindo rebolado, blusa de renda, saia de babado, blusa de renda, saia de babado. Ciganinha que veio da Bahia, todo mundo, ciganinha que veio da Bahia para festejar a festa desse dia, para festejar a festa desse dia. Ciganinha tem um lindo rebolado, ciganinha tem um lindo rebolado, blusa de renda, saia de babado, blusa de renda, saia de babado. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Acho que a gente começou a semana muitíssimo bem. Eu agradeço muito a participação de vocês, viu? Grande beijo. Beijo, obrigada, gente. Vamos brincar a quarentena inteira e depois da quarentena também. Boa! Até mais. Até.